Como é que tá a vida da sua família hoje, principalmente a parte financeira? Como é que vocês ficaram? Porque Olha, ficaram dívidas ou como... impagáveis. Pra ser sincera com você, ficaram dívidas impagáveis. Como eu estava relatando anteriormente, a gente sobreviveu 3 meses por doação. Tá. 3 meses. As pessoas traziam alimento, esse amigo do meu irmão falou, ó, o açougue tá lá aberto para você pegar o que você... Óbvio que eu não fui, né? Porque, tipo assim, não dava para ir, até mesmo pela vergonha que eu tinha de me ver naquela situação. Mas a minha mãe, ela é aposentada e funcionária pública. E a maioria dos empréstimos e cartões de crédito, financiamento, foi o nome da minha mãe. A minha mãe recebe hoje, eu acho que 1.600, não recebe nem o salário mínimo, tipo, direito, porque a maioria é debitado em mínimo de cartão, em empréstimo. Por quê? O jogo corrompeu a minha irmã. A minha mãe não gosta quando eu falo isso, mas eu falo pra ela, mãe, é a verdade. O jogo transformou a Ângela que a gente conhecia em uma pessoa que a gente descobriu depois de tudo isso, que se alguém chegasse pra mim e falasse, eu falava, mentira, ela não fez isso. Ela chegava pra minha mãe e falava assim, mãe, eu preciso que você olhe aqui, porque eu tenho que mandar uma prova de vida pro INSS. A minha mãe, analfabeta, leiga, não entendia nada, ia lá, olhava. Era um empréstimo num banco online. E aí, tipo assim, o que eu não entendo é que minha mãe uma vez falou isso. Quando eu quis, o banco não liberou. Quando eu precisei do dinheiro, o banco não liberou. E ela conseguiu. Tem contas no banco no nome no celular dela, que era o nome da minha mãe, mas a foto do perfil é a foto dela. Então, como que o banco não viu tudo isso? Entende? Como que o banco, tipo assim, o próprio INSS, tantos empréstimos, dona Cidana, a senhora pode vir até aqui, porque tá acontecendo muita coisa, é muita conta, é muito cartão. Nunca minha mãe recebeu nada. Entendeu? Na minha casa tem um bolo assim, ó, de cartão da minha mãe. Isso aqui, ó. Entre ela e a minha mãe tem isso aqui de cartão. E aí, assim, a gente não pagamos nenhuma dívida, né? Inclusive, no dia que a gente enterrou ela, uma pessoa que fez empréstimo para ela, eu até cheguei a ser grossa com essa pessoa, porque ela chegou na minha casa e falou assim, eu queria falar com a Jéssica. Eu falei, tá bom, pode entrar. Eu queria saber como que vai ficar a minha situação. Eu não tinha tomado nem banho, que eu tinha chegado ao cemitério. Eu falei, o que aconteceu? Então, é que eu fiz um empréstimo para Ângela e a gente fez um empréstimo junto, eu estava pagando a parcela, só que depois eu descobri que a minha parte não estava sendo entregue para o banco. E aí eu queria saber como que vai ficar, porque eu tenho um apartamento e o banco está me ameaçando de pegar esse apartamento na dívida. Eu falei para ela, você está aqui na minha frente viva, não tá? E aí eu vou te perguntar, como que fica a minha situação? Como que fica a vida da minha mãe e dos filhos dela? Tipo assim, aí o que mais me chocou foi quando ela falou assim, em novembro eu ia te procurar para conversar com você, porque ela se abriu comigo. Nossa. Eu falei, agora você quer vir me cobrar a dívida? Por que você não me procurou quando ela estava aqui? Porque eu poderia fazer alguma coisa. Largar tudo como eu larguei, vir embora, fazer alguma coisa, internar, entender o que estava acontecendo. Agora que ela se foi, eu não tenho mais o que fazer. Entendeu? E aí a minha vida também, tanto a minha vida como a do meu marido, virou de cabeça para baixo, porque eu trabalhava, eu tinha um salão aqui, e eu era a chefe, a funcionária, a faxineira, eu era tudo dentro desse salão. E aí eu fiquei 10 meses no Ceará. Ou seja, a minha vida, não me arrependo de nada que eu fiz, eu fui ficar com a minha família. Se precisar, eu vou de novo. Até às vezes falo meu marido, que saudade da minha casa. Mas a vida de todo mundo caiu de cabeça para baixo. E assim, tem o meu irmão, que a gente cria, e tem o meu sobrinho. E o meu sobrinho, ele sempre ajudou ela em casa, sabe? Sempre, nunca teve isso, porque eu sou homem, eu não posso varrer casa, não posso lavar louça, não. Ele fazia tudo dentro de casa, sempre ajudou ela. E aí, quando a gente se viu naquela situação, tipo assim, vamos ter que cada um fazer uma coisa. E aí começaram a construir um supermercado e tinha que fazer a calçada de paralelepípedo. Ele falou, eu vou trabalhar. Acho que ele estava com 18. Ele falou, eu vou trabalhar. E foi ele e o meu irmão. E esse dia, pra mim, tipo assim, foi uma das piores cenas que eu vi na minha vida, porque eu passei de moto, tava um sol de 38 graus. Tipo assim, e eles dois lá, ele chega, tava pingando de suor, colocando pedra pra fazer a calçada, e aí chegou um momento que ele desvaleceu e desmaiou.
Não aguentou, tipo assim, nunca tinha trabalhado. Sim. Não que não seja digno, que é digno, qualquer trabalho que seja honesto é digno, mas assim, pra ele que nunca tinha feito aquilo, aquela cena, assim, sempre que eu passava, porque inclusive era caminho pra ir pra minha casa, eu chegava em casa chorando. Eu ia pra rua, eu descia chorando. E assim, a gente tentou, de alguma forma, ele tinha empréstimo também. Eu falei pra minha mãe, mãe, alguém tem que ter o nome limpo nessa casa, não dá pra ficar todo mundo. Porque minha mãe tinha conta, meu irmão tinha conta, a irmã da minha mãe tinha conta e tinha mais uns amigos dela que tinha conta. Eu falei, não tem como ficar todo mundo endividado e ninguém ter o nome pra poder comprar alguma coisa se precisar. E aí a gente quitou a dívida no nome dele, eu quitei a dívida que tinha ficado no nome dele, isso era uma parcela de cartão de crédito e uma última parcela de empréstimo. E aí, assim, eu ver aqueles 2 meninos, que nos meus olhos eram 2 meninos, 2 adolescentes, querendo virar homem pra fazer alguma coisa. E assim, não é que eu culpei ou julguei ela, mas em algum momento eu ficava me perguntando, por que ela não me procurou, né? Por que ela não pediu ajuda? Olha a situação que a gente tá passando, todo mundo hoje. Tipo, os meninos tendo que virar homem do dia pra noite, ir pra um trabalho muito pesado, muito braçal. E aí eu ficava me perguntando, às vezes, eu não ficava na casa da minha mãe, eu aluguei uma casa longe, por quê? Pra ela já era muito doloroso lidar com tudo aquilo. E eu tinha que ser forte. Uhum. Eu não podia mostrar, tipo assim, hoje tá pesado pra mim. Então eu aluguei uma casa na rua e aí todos os dias eu ia pra casa, mas eu chorava. Porque assim, é difícil estar como família. Não é fácil. Eu falo para as pessoas, quando eu falo para eles, procurem a família de vocês, não é fácil. Uhum. Sabe, em algum momento vocês vão ver a pessoa desmoronar também. Porque é uma sobrecarga enorme, tão grande, tipo assim, e vem tudo de uma vez. Eu olhava assim, eu falava, é impossível que isso está acontecendo. Essa pessoa não era minha irmã. Uhum. E aí eu fui trabalhar fora, passei a viajar com o meu irmão para outros estados, para vender crediário, como a gente chama lá no Ceará, né? E foi assim que a gente foi conseguindo ligar a água, ligar a luz. Já não estávamos mais dependendo de que alguém trouxesse alguma coisa para comer. Contas, ninguém pagou, né? Em relação A quantidade, mais ou menos, você sabe de quanto que é de dinheiro? Que a gente deve... Que ela gastou? Que ela ela acumulou, depositou? no geral, Depositou. que ela... Então, dívidas que ela acumulou, eu não sei porque eu não tive acesso ao que ela fez de empréstimo. Então, Tá. eu não tive acesso. Mas de depósito dentro da plataforma, são 54 páginas. Cada página contém 40 depósitos. E aí, uma conta rápida que eu fiz ali ultrapassa de R$1 milhão. Uma conta bem rasa. Fora o que, tipo assim, a minha mãe sozinha deve R$600 mil. Minha mãe sozinha. Só que aí hoje já está atualizado com juros, né? Com tudo isso. Então isso, Jéssica, mostra, né, para toda a sociedade o que a gente vem discutindo aqui, falando desde o início desse programa hoje, que não foi só a vida da sua irmã que foi ceifada. Não. Destruiu uma família. Uma família, exatamente. E quando a gente fala de uma família, de uma situação emergente, que são pessoas humildes e tudo mais, dever mais de R$1 milhão, e é o que você está falando, está comprovado. Você não está falando, são números ali, tá comprovado, vocês têm as provas, e aí você vê que a dívida chega a mais de R$1 milhão, é uma coisa que é doloroso mesmo, é muito forte. Sabe o que eu acho mais... Mas assim, o que me... Eu não consigo encontrar a resposta, é que assim, ó... O vício, né? Ele corrompe tanto a pessoa que eu acho que se fosse o caso de falar assim pra ela, né? Ela sem vício, Ângela, a gente precisa vender essa casa porque a gente precisa pagar tal coisa. Não posso deixar... Eu tenho certeza que era isso que eu ia ouvir da minha irmã. A gente não pode vender porque aqui é o teto da minha mãe e dos meus filhos. Sabe? Uhum. Essa é a resposta que eu tenho certeza que se ela não tivesse acesso ao vício, era a resposta que a minha irmã daria. Mas aí o vício, ele corrompe tanto a pessoa, a dopamina, a carga de dopamina é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que mesmo a minha irmã sabendo que a minha mãe era cardíaca, diabética, não tinha mais marido, os filhos não têm pai presente, ela chegou a penhorar a própria casa para jogar. Caramba. Os meus avós deixaram um sítio de herança
para os meus tios e para minha mãe, e esse sítio também entrou na dança. Então, assim, a Ângela que eu conheço não seria capaz de falar assim, só se fosse um caso de extremo, tipo assim, tem que salvar a vida de fulano, tem que pagar um hospital. Aí essa Ângela faria. Mas, tipo assim, a gente precisa, sei lá, de tanto para fazer. Temos outra opção? A gente pode pegar com alguém, vamos falar com fulano faz. Mas vender a casa, deixar minha mãe desamparada, jamais. Sim. Então, assim, o vício levou ela de tal forma que ela já não raciocinava mais. E a gente só teve o conhecimento, eu tinha a desconfiança quando eu encontrei um depósito de 100 mil reais. Eu estava sentada na mesa quando eu comecei, aí começou. Eu fui subindo os depósitos, 30, 40 reais, 50 reais, aí cheguei em 100 reais. E aí tem vários depósitos de 100 reais. Aí vai passando o tempo. E você vê que, tipo assim, não é de um dia para o outro. É de alguns mesezinhos de diferença. Alguns dias passados, tipo assim. E detalhe, de ganho, de saque, ela só sacou 60 mil reais. Só são 4 páginas. Caramba, Saque. meu. Tem tudo lá na plataforma, tudo certinho. De saque só são 60 mil reais. Ou seja, não chega nem perto Não é nem do que ela colocou. E aí, vai subindo. 1.000, 1.500, 2.000, 9.000, 30.000, 20.000, 15.000, 10.000, não sei quantos mil, não sei quantos mil, não sei quantos mil. Até que eu, sentada, eu cheguei a um depósito de 100 mil reais. Na hora, eu soltei o celular, eu fiz assim, ó. Minha mãe falou, o que foi? Eu falei, mãe, a gente não tinha de onde tirar esse tanto de dinheiro. Ela vendeu nossa casa. E eu tive a informação, no dia que aconteceu isso... Uma pessoa do cartório falou para uma prima minha, falou assim, nossa, ela estava aqui no cartório autenticando uma documentação. Então, nessa hora veio, eu falei, mas ela estava autenticando o quê? Ela não trabalha com documento. E aí, quando eu achei o papel, o comprovante, eu falei, a casa. Eu falei, a gente não tinha outra coisa de valor. Não tinha. A minha mãe tinha nome para fazer empréstimo no banco, que é uma coisa que as pessoas falam. Hoje mesmo, ontem eu postei uma foto de uma moça que cometeu suicídio, valor 140 mil. E teve uma outra moça que foi lá e falou, mas a pessoa com 140 mil vai querer ganhar mais o quê? Mas a pessoa não pega 140 mil e vai de uma vez, ela vai de pouco. É a soma total de tudo no final que a pessoa nem percebe. Né? Eu conheço pessoas que venderam carro, que venderam empresa, que, tipo assim, a pessoa simplesmente fala assim, compra aqui essa fábrica que eu vou colocar aqui. Não, é aos poucos. E a pessoa nem se dá conta de onde ela está entrando. Quando parece que, tipo assim, em algum momento dá um estalo, é que ela entende aonde ela chegou e é aí aonde vem o desespero. É aí aonde, ainda assim, existe aquela crença. E se eu apostar de novo para recuperar? Uhum. E se eu conseguir... Se eu voltar de novo para mim. E aí é nessa de recuperar, que a pessoa vai se afundando cada vez mais. Quanto mais ela pensa em recuperar, mais ela vai perdendo o pouco que ainda lhe resta, né? Nessa de recuperar. E aí, dentro desses empréstimos, teve essa moça do apartamento que falou que teve conhecimento. Eu fiquei muito triste com o que ela me relatou, porque... Não culpo ela, porque é uma coisa que, assim, não tinha mais o que fazer. Mas a minha mãe sempre dizia assim, a morte só quer uma desculpa. E eu penso assim, se ela tivesse me procurado, talvez eu não estaria aqui hoje. A narrativa da história seria outra. Uhum. Talvez eu tivesse ido para a rede social, mas não com um boletim de suicídio. Sim. Né? E aí tiveram o rapaz que trabalhava fazendo viagens para ela, fazia entrega, que a gente chama de mototáxi, né? Teve ele, a irmã da minha mãe, tem uma moça que era muito amiga dela, que a gente chama, o apelido dela é Cosa, a mulher do meu primo, o pai dos meus filhos, o sobrinho da minha mãe, o meu irmão, o filho dela e a minha mãe. 10 pessoas, você 10 contou. pessoas que fizeram empréstimos para ela. Não, ainda teve mais duas. Teve mais duas amigas dela. Uma é filha da vizinha e, inclusive, uma outra... A gente chegou até a ter uma briga, porque em meio a uma discussão, ela veio falar... mas... Que as pessoas ainda fazem isso, tá? Mas quando a sua irmã me endividou, você tava falando comigo mansinho. Falei, o quê? Quando aconteceu tudo isso, eu sou muito grata. Todos eles chegaram à minha casa e falaram, Jéssica... Pode deixar o banco sujar meu nome. Uma única pessoa, duas, né?
falou, não, eu não posso deixar. Uma foi essa do apartamento e a outra foi essa, uma amiga dela. Falou, não posso deixar sujar o meu nome. Eu falei, gente, eu não tenho o que fazer. Olha o tanto de gente pra me pagar conta. E, tipo assim, era R$700 de parcela de um, 2.000 de parcela de outro, 1.000 de um. Nessa brincadeirinha Numa conta que não é sua, né? uma conta que não é minha. E foi igual eu falei Deixa pra bem eles. claro, né? E os juros E comentam. foi uma conta que igual eu falei, quando em fevereiro eu recebi a ligação de uma pessoa que eu não sei quem é, ligou no celular dela e falou, Jéssica. Eu falei, oi. Eu queria conversar com você referente à casa. Na hora minha perna tremeu. Eu não sabia nem o que falar, minha voz travou. Falei, pode falar. Então, Jéssica, eu acabei emprestando uns valores para ela, sempre emprestando, e aí chegou um momento que ela me deu essa casa como garantia. E aí eu falei assim, não sei de onde que eu arrumei força, mas eu falei assim, então, a gente não tem como desocupar a casa, porque a casa é da minha mãe. Quando você foi fazer esse acordo com ela, minha mãe não estava presente. Eu tenho 31 anos. Eu já conheço essa casa desde que eu nasci. Então, foi fruto do suor do meu pai e da minha mãe. Não tem como simplesmente a gente ir para debaixo da ponte para entregar essa casa. Uhum. Porque assim, e a gente ia para onde? E aí foi essa a mesma história que eu usei para as outras pessoas. Que, tipo assim, a minha mãe não tinha conhecimento desses empréstimos. Agora sim, foi igual eu falei pro rapaz, se a minha mãe tivesse dito, não, pode emprestar o dinheiro, se qualquer coisa, mas a gente não sabia de nada. Como que a gente vai, simplesmente, a gente já perdeu tudo que a gente perdeu? Porque é igual eu falo todos os dias, eu preferia perder casa, carro, tudo que a minha mãe tinha. Mas se eu tivesse ela aqui, eu tinha certeza que a gente recuperaria tudo de novo. Entendeu? Se a minha irmã tivesse aqui, a gente ia passar necessidade, a gente ia para debaixo da ponte, a gente ia andar a pé, a gente ia o que fosse. Mas ela estava aqui. Sim. E aí eu acabei perdendo tudo que eu tinha de mais valor, que foi ela.